Os versículos das senhas para o dia de hoje nos saúdam com Deuteronômio 6, versos 6 e 7, onde está escrito: essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. E Tiago 1, verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Bom dia! Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, das outras denominações cristãs aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa. Todos vocês que ouvem esse programa, um programa que quer levar até ao lar de vocês uma mensagem de fé, de amor e de esperança. O programa que vocês ouvem é levado ao ar pela Comunidade Evangélica de Confissão Luterana no Brasil de Rio das Antas, IECLB. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, com todas vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Nós ainda estamos na sombra, de certa forma, das celebrações da Reforma Luterana. Neste último dia 31, nós celebramos 498 anos da Reforma. Quando o reformador Martim Lutero publicou ou pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, nas quais ele se voltava contra a instituição de cartas de crédito. É bem isso que eram. Eram cartas de crédito que vendiam ou promoviam a salvação e a vida eterna para pessoas que as comprassem. Era um bom jeito de ganhar dinheiro. Estamos, pois, a caminho dos 500 anos da Reforma Luterana, da Reforma da Igreja, que será em 2017, e celebramos a redescoberta do Evangelho dentro da Igreja, o qual Evangelho, mais do que nunca, precisa ser proclamado nos dias atuais, porque a coisa está feia, meus irmãos e minhas irmãs. Muito pouco se vê do Evangelho. Na data daquele dia 31 de outubro, antecedia, como hoje também acontece, obviamente, o dia 1º de novembro, que é o dia de todos os santos. Na igreja do castelo de Wittenberg, cidade alemã da qual Lutero era professor universitário, o príncipe daquela cidade costumava expor muitas relíquias, e ele tinha uma coleção de relíquias enormes, objetos que supostamente haviam pertencido aos santos, a Jesus, aos discípulos, à Virgem Maria, e que essas relíquias podiam conceder, quando visitadas ou tocadas, milhares de dias de indulgência. Ali tinha de tudo, gente. Tinha pedaços da cruz onde Jesus havia sido pregado, um dos cravos que haviam perpassado a mão e os pés de Jesus. Vejam bem, tinha até o prepúcio de Jesus. A lança de São Maurício, o cadáver de uma das crianças assassinadas pelo rei Herodes, e a lista era enorme. Era a maior coleção de relíquias da Alemanha, senão da Europa. As relíquias concediam indulgências e tornavam desnecessário o arrependimento visível por pecados cometidos. Também se pagava o ingresso para admirar essas indulgências. E o valor
do ingresso pago podia substituir uma obra de indulgência. Como se pagasse ingresso para admirá-los, podia-se adquirir também uma carta de crédito. É uma carta de indulgência. E era a validade dessas indulgências que o padre e professor Martim Lutero queria discutir. Então ele escreveu 95 teses. E afixou essas 95 teses na porta da igreja. Por quê? Bom, porque ele havia descoberto que Deus é diferente do que se imaginava. Ele havia estudado a Bíblia e ele verificou que Deus se mostra a nós em Jesus e que Deus tem o rosto do crucificado e que esse crucificado é contrário de tudo que nós nos imaginamos de Deus. Lutero viu que a justiça de Deus é diferente da nossa justiça, ou do que nós pensamos ser justiça. Para nós, justiça é recompensar quem é bom e penalizar quem é ruim. Diante de Deus, no entanto, o ser humano se descobre mau e pecador e vê que ele só pode existir, ele só existe, ele só tem vida. Porque Deus tem um amor muito grande. E que Deus perdoa as pessoas. Vida sem perdão é uma impossibilidade. Deus não rejeita o pecador. Deus não rejeita a ti, não rejeita a mim. Deus rejeita o pecado. E lançou toda a nossa culpa, a culpa que eu e que você que me está me ouvindo carregava, sobre Jesus. E a cruz de Jesus passou a ser o grande sinal e a grande certeza do amor incondicional de Deus por nós. Lutero também havia redescoberto que sozinho nós não conseguimos nos salvar. Não tem como. Por mais dízimos que se pague, por mais obras que se faça, sozinhos não tem jeito de chegar lá. Não tem jeito de alcançar a vida eterna. Em um dos seus hinos, mais tarde, Lutero veio cantar essa certeza. No seu hino mais famoso, que é o Castelo Forte, hino de toda a igreja luterana no mundo, ele escreve assim: a minha força nada faz, sozinho estou perdido. Meus irmãos, nós somos qual pessoas que caíram em um banhado, em um atoleiro, e estamos afundando cada vez mais com lama até o pescoço. Quando alguém nos estende a mão, dizendo, pode deixar, na hora em que quiser sair eu puxo pelos meus cabelos e saio. Não tem como. Isso é ilusão. Nós somos pessoas totalmente dependentes de Deus. O resto é o diabo. Além do mais, pertencer a Deus é um presente que Ele nos concede. É uma dádiva, é um dom. Como Ele se decidiu por nós em Jesus, a salvação é uma dádiva, é um presente. É a mão de Deus estendida para nós no atoleiro, que nós precisamos simplesmente e tão somente pegar. Estudando a Bíblia, Lutero também viu que esse livro é uma manjedoura, um berço, na qual Cristo está deitado. Senão, a gente encontra somente palha. Essa descoberta ensinou a ler toda a Bíblia a partir de Jesus.
Não se pode, por exemplo, ler um versículo como o de Malaquias 3:10 e afirmar que se pagamos os dízimos a determinadas denominações, Deus é obrigado a fazer o que pedimos. Isso não existe, gente. Como Ele se decidiu por nós em Jesus, a salvação é uma dádiva. É a mão de Deus estendido para nós. Deus é livre. E sendo Deus livre, Ele também pode negar o que lhe pedimos. Porque Deus já nos deu tudo. Deus já deu tudo a nós. Em Jesus. Isso é graça. Todas essas descobertas fizeram Lutero experimentar algo muito importante para nós: a liberdade. Assim como muitas outras pessoas em seu tempo, também em nossos dias, o reformador pensava que somente cumprindo determinadas leis se adquire salvação. Somente pagando o dízimo se adquire salvação. Que somente tendo determinadas coisas, relíquias, aruda, espada, água do Jordão, óleo abençoado, indulgências, você tem proteção? Não. Lutero descobriu que a salvação se tem por e através da graça de Deus. Fé, meus irmãos, é saltar para os braços daquele que já fez tudo por mim e por ti em Jesus. E isso dá uma liberdade. Isso dá uma liberdade enorme para viver com alegria a vida que Deus nos dá. Isso é o que nós designamos de Evangelho da Graça, Evangelho da Misericórdia, Evangelho do amor de Deus. Isso nos dá a liberdade de partilharmos o amor de Deus com o nosso próximo. Antes de fazer essa descoberta, o sobrenome do nosso reformador era Luder. L-U-D-E-R, Luder. Palavra alemã, da qual se pode traduzir como vagabundo. Quando ele descobriu a liberdade que nos é dada pelo amor de Deus, Lutero alterou seu sobrenome para Luther, L-U-T-H-E-R. Ele trocou o D por TH. De onde ele tomou essa liberdade? Da palavrinha muito usada pelo apóstolo Paulo, eleutéria. Eleutéria com TH. Eleutéria, a gente traduz do grego para português como liberdade. Lutero, luterano, fala desta liberdade que nós temos em Deus. E que não precisamos comprar, porque ela nos foi dada de presente em Jesus. O que gostaríamos de ser enquanto cristãos? Luderanos, com D, vagabundos? Ou luteranos, libertados? Vai aqui uma sugestão. Teriam perguntado a Lutero o que ele faria se o fim do mundo viesse amanhã. Ele teria respondido: pagaria minhas dívidas e plantaria uma macieira. Duas coisas que nos parecem loucura. Quem é luterano é evangélico. Continua a ser honesto. Continua a ser correto. Continua fazendo boas obras e cuida da criação de Deus. Luteranos, com D, nada disso fazem. Permanecemos, pois, firmes em uma fé ativa no amor e na fidelidade de Deus. Amém. Para o dia de hoje. Hoje à tarde, às 14 horas, temos reunião da UASE, reunião das Senhoras Evangélicas, Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas,
aqui em Rio das Antas, no Salão Comunitário Evangélico Luterano. Se você quer passar uma tarde agradável em companhia das senhoras, você que é dona de casa, quiser participar conosco, é bem-vinda a participar dessa tarde gostosa, onde que a gente canta, louva a Deus, faz oração e passa uma tarde agradável conversando. Você será bem-vinda. À noite, às 19h30, temos ensaio do Coral Evangélico Luterano de Rio das Antas, já nos preparando para a confirmação no final de semana. Amanhã, às 14 horas, tem oase em Fraiburgo. Às 17h30 tem oase em Fraiburgo. E às 19h30 tem estudo bíblico em Fraiburgo. Nesta sexta-feira, às 20 horas, tem reunião da diretoria aqui da comunidade de Rio das Antas. Então todos os membros da diretoria são convidados a participar dessa reunião, que é muito importante. Temos questões importantes a discutir. Dia 7, sábado, às 15 horas, tem culto lá na comunidade do Novo São Paulo com batismos. E às 19h30 temos culto em Fraiburgo. Domingo pela manhã, às 9h30, temos culto de confirmação aqui em Rio das Antas. Temos uma turma muito boa de confirmando esse ano. 2. Mas a gente se alegra com esses 2 meninos que serão confirmados neste domingo. Dias 9 e 10 temos o encontro sinodal de orientadoras e coordenadores da oase, do núcleo e do sínodo lá em Jaraguá. Primeiro em São Bento, dia 9 da noite, com o núcleo Jaraguá. E terça-feira de manhã, em Jaraguá, com o sínodo todo. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, isso é o que tinha para hoje. Fiquem com as bênçãos de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê toda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.